Olá, estamos mais uma vez aqui em um episódio, #07, nova temporada 2026 do PlenaCast, que é a voz da mulher que conecta, influencia e fatura. E hoje nós estamos aqui com a doutora Alessandra Rui, que nós vamos falar de um tema muito relevante, não só para as mulheres, né? O clube é para mulheres, mas a saúde é no foco geral. E o corpo fala antes da doença aparecer. Você que tem um problema de saúde aí, dores principalmente, esse episódio é para você. Você vai compartilhar com alguém da sua família aí que precisa ouvir esse episódio. Doutora Alessandra, seja muito bem-vinda à nossa gravação da nova temporada. É um prazer te receber aqui, é uma honra. Você é uma mulher que conecta, influencia e fatura. Para mim, uma referência, tá? Dentro do estado do Espírito Santo, fora também. Tem a fotinha lá no Instagram que eu gosto muito daquela fotinha com o doutor Laí. Então, eu sei que você é uma mulher muito dedicada, que traz muito resultado para os seus pacientes e vai compartilhar um pouquinho da sua jornada e um pouco dos seus resultados aqui com a gente hoje. Obrigada, tá? Por ter aceito. Seja bem-vinda. Então, eu sou a doutora Alessandra. Eu trabalho com terapias integrativas desde 2017, onde eu me apaixonei. Porque todas as vezes que você começa a fazer qualquer tipo de curso integrativo, você vê tanto resultado que a gente vai se apaixonando. E todas as novidades a gente quer fazer. Estava até comentando aqui que tudo aquilo que a gente começa a aprender, né, se torna um vício para a gente que gosta de terapias integrativas, né? E quando a gente vê resultado com os nossos pacientes, é muito melhor. E a integrativa, a gente começa a trabalhar ele de dentro para fora. São pacientes que há mudanças alimentares, suplementos também. Existem terapias que ajudam também nesse processo do paciente de... Na verdade, os tratamentos, eles aceleram esse tratamento desses pacientes, né? Como ozonoterapia, como ILIB, terapia neural, que esse é um das terapias em que eu trabalho, que eu gosto muito desses resultados, né? Porque quando a gente vê o paciente com dor e ele ser tão agradecido, né, por não sentir mais dor, falei, nossa, minha vida mudou. Então, isso para mim é um presente. Mudar vidas, né? Mudar vidas. Cura. Ninguém merece viver com dor, seja um dia, uma hora, um minuto. Pensa, pessoas que ficam meses sentindo dor. Eu já tive, assim, pessoas que ela tinha, por exemplo, uma hemorragia. Ela tinha hemorragia há anos, né? E nenhum médico resolveu. Ela falou assim, Alessandra, eu trato há mais de 2 anos, já fui em vários médicos, nunca resolveu. Ela com um mês, e ela estava em São Paulo, foi de longe, com um mês de tratamento, a hemorragia cessou e ela ainda engravidou. Ela até brinca, fala assim, podemos dizer que o filho é seu. Eu falei, meu, a culpa não é minha não, se resolva. Bom, hoje, né, nós recebemos aqui uma mulher que vem defendendo uma visão muito diferente sobre saúde, inflamação, metabolismo e cura natural, né? Porque talvez o problema não seja só a doença, talvez o problema seja tudo o que aconteceu antes dela aparecer, Exatamente. né? Em que momento, doutora Alessandra, você percebeu que a saúde das pessoas estava adoecendo muito antes dos sintomas aparecerem? Então, a gente vai estudando terapias integrativas, a gente vai entendendo isso. Por quê? O integrativo, ele vem com prevenção. Então, muitas pessoas, ela tem inflamação silenciosa. O que é isso? Dorme mal, sente dores pelo corpo, ela sente a digestão, ela é ruim, não vai no banheiro. Isso é uma inflamação silenciosa. E ocorre muito, vai no médico, faz exame, e o médico fala assim, não, você não tem nada. Mas ela olha assim, ela pensa, não, eu tenho alguma coisa assim, não é possível. Né? E quando eu faço a análise do paciente, eu falei assim, você está caminhando para esse processo, né? Às vezes ela tem esteatose hepática, muitas das vezes esse paciente, ele tem falta de nutrientes, né? E eu falo o seguinte, a pessoa, o importante é que os nutrientes, eles sejam funcionais. Por exemplo, às vezes, você não dorme. Ou você tem uma diabetes, por exemplo.
por exemplo, uma vitamina D baixa, o que ocorre? Ela tem resistência à insulina. Né? Então, são coisas que você vai ligando uma à outra. Então, você começa a observar. Ah, tá. Então, você tem resistência à insulina, sua vitamina D está baixa. Então, a gente precisa subir ela. Eu peguei, por exemplo, uma paciente que ela estava tratando depressão há 20 anos. E a própria a psicanalista dela mandou para mim. Ela, que é minha paciente também, a psicanalista. Quando eu examinei ela, o que eu vi? O problema dela não era emocional. O problema dela era nutricional. Então, o problema é totalmente diferente. Então, porque a depressão, ela vem de alguns motivos. Pode ser essa questão da falta de nutrientes, pode ser temporária, que às vezes a pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, né, ou separou. Então, existe aquele luto temporário, né, aquela depressão temporária, mas não é para ela permanecer naquele estágio dali. E existe a questão até espiritual mesmo, né, que ocorre, né, da depressão e colocando no lugar. E tem uma questão hormonal também, né? Eu ia te fazer essa pergunta agora. E tem a questão hormonal também. Colocando no lugar o seu devido lugar, fazendo uma investigação, né? Uma anamnese bem feita para a gente poder conseguir entender qual é o processo dela, a gente consegue reverter isso daí. Você sabe que o nosso público é o feminino, né? Do Clube Mulher Vida Plena, né? E o público é 40 a mais. Essas mulheres de 40 a mais precisam muito de você. Eu acredito que aqui, nutrientes funcionais, às vezes a gente tá... O que você falou aqui, sensacional. Emocional e nutricional. A gente não sabe se é o pico da idade da menopausa que está chegando, que a gente vai passar por esse momento. Eu acabei de fazer 40, eu ainda não estou nesse momento, eu ainda estou assim, certinha, reguladinha, mas eu já estou me preparando emocionalmente para vir o nutricional, que eu vou precisar. Que já, E o hormonal também. O hormonal já era para eu estar fazendo. Sim. Eu já estou com isso na minha listinha de prioridade. Sim. E o hormonal tem que ser o bioidêntico, tá? Não pode ser o sintético. Aí, mulheres 40 a mais, ó, cola aqui. E a gente vai cuidar de vocês. E levar informação, né? Levar informação para as mulheres do conhecimento. Porque, às vezes, isso é uma coisa prática, fácil de resolver. O primeiro passo é ligar, se informar e marcar. Sim, com certeza. Né? Porque eu preciso fazer uma investigação desse paciente. Porque, às vezes, essa paciente daí, ela tem bloqueios. Esses bloqueios, a gente precisa estar destravando eles para a gente poder conseguir ter um resultado. Porque às vezes ela vai lá, ela faz a aplicação do hormônio. Bloqueios o quê? Mentais? Não, hormonal mesmo. Hormonal. Às vezes ela vai lá, ela faz a aplicação, mas ela não está conseguindo ter o resultado. Então ela está com a inflamação silenciosa que eu estou comentando aqui. Precisa tratar, porque independente de qualquer coisa, precisa ser feita a limpeza do terreno biológico. Ou seja, limpar os metais, limpar os parasitas, para que a gente possa ter um bom resultado. Eu quero fazer isso, eu quero fazer essa tal limpeza do terreno biológico, gente. Tem que ser feito. Mudança alimentar, tirar os alimentos inflamatórios. Eu falo o seguinte, o que a gente quer quando a gente faz uma horta, né, por exemplo? A gente quer um produto orgânico da melhor qualidade, certo? Certo. Como é que a gente faz com o terreno? A gente limpa. Não é? A gente tira os parasitas, né? A gente tira ali os matinhos, né? Aquilo que está atrapalhando, a gente tira. Trata a terra. Aí depois o que a gente faz? A gente aduba, certo? A gente bota cascalho, né? A gente melhora a qualidade da terra para depois plantar. Quando eu falo o plantar, para mim, é quando eu faço a suplementação desse paciente. Porque primeiro a gente precisa limpar, para depois suplementar, para que a gente possa ter um produto de boa qualidade. Só de você limpar, você já se sente outra. Entendeu? Mas quando você pega e suplementa aquilo que você necessita, você tem resultado. Igual eu falo, não adianta você suplementar a vitamina D se sua vitamina D está 80. Porque você não vai ver diferença. Fala, não estou vendo diferença. Tem que medir, né? Você tem que ver o que você precisa para poder fazer essa suplementação, seja vitamina D, seja magnésio, seja cromo, seja o que for.
você tem que ver o que você precisa para você suplementar. Porque se você estiver suplementando alguma coisa que você já tem o suficiente, pode estar atrapalhando e não te ajudando. Tem gente doente por excesso de suplementação. Ela vai dizer, de A a Z. Será que você precisa realmente desse de A a Z? Entendeu? Então, o importante para mim, por isso que eu falo, a suplementação ela tem que ser funcional. Então, você tem que tomar aquilo que você realmente necessita para que você possa ver realmente uma diferença no seu corpo, né? Se você está com depressão, sua vitamina B12 está baixa, a gente tem que levantar. Esse é um dos pontos, né? Então, por isso... Agora, se você está com depressão, você toma vitamina B1, vai melhorar? Não, não vai. Então, por isso que a gente tem que ver o que precisa. E o que seria terreno biológico? Então, terreno biológico é exatamente a analogia que eu acabei de fazer referente ao terreno, né? A limpeza do terreno, nossa biologia, né? O nosso corpo. Todos nós nos contaminamos praticamente todos os dias. Seja no shampoo, seja no batom, né? Seja em panela, seja na água, né? A água que a gente toma banho, a água que a gente bebe. Então, a gente se contamina todo o tempo. Então, a gente tem que estar limpando. É um problema sério, que você está limpando e está sujando. Está limpando e está sujando. É igual casa, tem que limpar todo dia. Tem que estar sempre limpando. Louça lava todo dia, a gente come. Porque, na verdade, quando você está doente, o ideal é que você elimine tudo aquilo que te contamina, para que você possa conseguir reverter esse processo, né? Então, você melhorando a qualidade da sua água, né? Até para o banho, o ideal seria o quê? Se a pessoa colocasse um gerador de ozônio na caixa d'água dela. Para ela tomar banho de água sério, de água de ozônio. Tomar banho, beber, ozônio, aplicar a água de ozônio, tem água de ozônio. Eu tomei água na pandemia e tudo que eu tava nesse processo aí, porque eu pesquisei. Água de ozônio você nem pode tomar muito. É tomar 2 copos num dia. Tem gente que vende, tá? Água ozonizada. Mas aí o ozônio sai. Tem que fazer na hora, né? Na hora. Na hora. Porque se eu pegar aqui, ozonizar essa água, eu tenho que tomar na hora. Se eu tomar depois, a qualidade tá boa da água, mas o ozônio sai. O resultado que seria para usar, por exemplo, uma gastrite, de eu tomar essa água de ozônio, né? Se eu tomar depois, não vai resolver, né? Mas se eu tomar ela ozonizada, já dá algum resultado, entendeu? Caramba, esse negócio é poderoso, hein? E o que a maioria das pessoas ignora sobre inflamação silenciosa? Acho que é falta de informação mesmo, da questão da inflamação silenciosa, né? Porque a maioria das pessoas não consegue entender o que é inflamação silenciosa. E é uma inflamação silenciosa? Depende. Uma pessoa que vira e mexe, pum. Não, depende. Depende. Pode ser questão hormonal, questão do alimento, então depende. Espinha depende muito. Entendi. Porque não é só um fator, né? E por que tanta gente vive cansada, ansiosa e inflamando o corpo sem perceber? É o que eu tô falando. Alimentos ruins, muito processados, muita gente comendo esses alimentos com muito glutamato monossódico, né? Aí você vai desodorante cheio de alumínio, né? Você passa um batom cheio de chumbo, né? Por exemplo, igual esse aqui. Só que eu tenho um neutralizador, só que eu não trouxe, eu podia ter trago. Eu tenho um neutralizador, boto uma gotinha, eu neutralizo. Ai, gente, alguém da minha família tem que trabalhar com ozônio, porque só Deus. Não, mas neutralizador não é o do ozônio, Bater entendeu? a água lá, o filtro lá na hora, nossa, bom demais, tá? Você pode colocar na sua casa. Pode. Pode. Tá vendo? Eu não sabia. Pode. Não sabia. Eu achei que era só quem trabalhava assim, nesse meio que tinha acesso. Não. Não sabia. É porque assim, existem vários tipos de geradores de ozônio. Existe o doméstico, existe para você lavar frutas, legumes, né? Existe o ozônio que é filtro mesmo de água, que sai com a água ozonizada, tranquilo. E existe o medicinal, que é o que eu trabalho, né? É o que eu uso. E existe também para piscina e para caixa d'água. Uau! Né? Então, tem vários tipos de geradores. Interessante, hein? É porque o que eu trabalho, ele é misturado com oxigênio medicinal.
Os outros não, os outros é gerado mesmo diretamente na água para poder fazer a mudança. Ele vai fazer aquela relação do cloro que fica na água. E as amigas ficam pedindo Lá, as amigas. ozônio, alguma coisa assim, porque eu tenho uma aqui, eu até caí de moto, é minha amiga. Uhum. Aí ela, amiga, olha, vem fazer o ozônio, fazer o laser e tal. Eu fiz na cicatriz de cirurgia de mama, Uhum. a cicatriz, a cirurgia estava inflamando, saindo um coisinho e tal. Ela começou a tratar e cicatrizou rapidamente. E ajudou mesmo, tá? Sim. Foi com uma semaninha começou a Isso aí. secar. Por exemplo, você não tem aquela inflamação, né? Por exemplo, eu tenho uma paciente oncológica, né, que ela tinha um tumor e fez a cirurgia. Aí o que aconteceu? Depois que ela fez a cirurgia, foi retirada até o tumor, né, da mama, só que começou a necrosar. Por quê? A inflamação dela muito alta, PCR muito alto. Começou a inflamar. E o que eu comecei? Ela começou a fazer tratamento comigo, né? Eu comecei a fazer as aplicações e dei um óleo também para ela ir passando em O casa. de girassol. O girassol, só que o meu Ozonizado. trabalho, ele é hiper passei. ozonizado. Eu Não, minha passei. filha, você parece uma meleca de tão grosso que é o que eu trabalho. É justamente direcionado para isso. A mudança, assim, tá na metade já. E assim, em 3 semanas. Eu te mostro A a pessoa foto. volta a ter uma qualidade de vida, né? Volta a ter qualidade de vida. E o agradecer da pessoa é o que mantém, né? Eu acredito. Porque, nossa, é uma dívida de gratidão que a pessoa Sim, tem. Pensa, sim. você ajudar num tratamento, mas de forma assim eficaz, sem sofrimento. Porque as pessoas já sofrem tanto com a dor, né? Sim. Quando O a gente tratamento não faz... precisa ser tão dolorido, né? Às vezes eu dou picada no paciente da cabeça aos pés, né? Aí eu até brinco com ele, pois é, eu não tô sentindo nada. Ele, tá doendo? Eu falei, não tô sentindo nada. E você ainda tá me pagando pra isso. Eu brinco com eles assim. Porque o ozônio, quando tá inflamado, dói, queima, arde. Então eu aviso, vai doer. Porque tá inflamado. Só que o resultado é tão bom, né? Que eles falam assim, vai lá. É engraçado, a minha cunhada, antes de eu aplicar o ozônio, ela já tá assim. Ela faz a cara assim. Aí eu olho pra cara dela e falei, calma, cara, nem apliquei ainda o ozônio, isso já tá desse jeito. Só de ver a agulha já dá pavor. O que eu vou aplicar, Uma assim, eu chego agulhinha. perto do joelho dela, já tá assim. Porque realmente arde, né, o ozônio. Só que o resultado é tão bom, a pessoa já sai de lá sem dor. Tenho paciente de 85 anos. Ela fala assim, nossa, doutora, dá vontade de voar quando eu saio daqui. Porque É a bacana. melhor coisa que tem é você não sentir dor, né? E você, com toda a sua experiência, você acha que o corpo realmente avisa antes de a doença ser diagnosticada? O corpo vai Sempre. dando sinais? Sempre, sempre. No meu consultório, eu tenho um aparelhinho, né, que eu consigo ver o desequilíbrio do corpo, né? Fígado, coração, cérebro, pâncreas, Gente, né? eu tenho que ir lá. Vitaminas, Eu minerais. tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, tá? Eu vou chamar minha amiga Karina Santos. Vai que vou lá. mesmo. Aí eu Agora pare, hein, Karina? pode vir. É. Aí eu vejo aquilo dali e eu passo pro paciente. Falei, olha só, você tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Seu organismo tá desse jeito. Ela, pô, desse jeito mesmo. Eu falo que a mulher plena, ela tem que se cuidar de dentro para fora. Porque o que a gente quer é qualidade de vida. Exatamente. E faturar. Sim, claro. Só que pensa, se a gente ter todo esse faturamento e não tiver saúde para desfrutar Sim. disso, ou se essa parte de estar construindo algo, a gente deixar isso consumir a gente não cuidar da saúde Sim. enquanto está construindo esse algo grande. Sim. Eu acho que tem que ser assim, tudo interligado. Eu não posso esperar eu ter o sucesso para eu me tratar, senão essa conta vai sair mais cara. Sim. Não sei se você lembra, quando nós conversamos a primeira vez, há muito tempo Lembro. atrás, que eu falei para você uma frase. Você vai dizer, isso aí vai pegar. Mas eu falo essa frase até hoje. Falei, não existe estética sem saúde. Sim, lembro. Então, E não lembro do existe. aparelhinho que você tava lá também, assim. Continua com ele. O aparelhinho para medir alguma coisa lá. Do magnésio. Sim, não, eu vi naquele dia os seus suplementos, né? Foi. Então,
Mas eu vejo também, por exemplo, paciente, que ele vem lá. Eu vejo a quantidade de ozônio para aquele paciente ali, pelo menos a primeira vez, para ver se eu vou ter resultado ou não. Então, se o aparelhinho diz sim, pá, eu aplico. Se o aparelhinho ficar neutro, não falar nada, eu não aplico. Porque às vezes ele pode ter uma dor desnecessária. Então, se o aparelho, se eu colocar aqui e eu venho o pensamento, eu quero isso. Porque nós somos energia. Lembra que eu te falei? Nós somos exatamente energia. Então, com esse aparelhinho, eu vejo a sua energia, o que o seu corpo está pedindo. Incrível. E tem gente que acredita usa o Wi-Fi, que é uma energia, Exatamente. e não acredita numa energia que está comprovada. Mas e eu usa provo. o Wi-Fi. O aparelhinho exatamente para isso. Sem aparelho, eu provo. Eu aprovo sem aparelhinho nenhum. Uau. Mostra aqui agora, para quem Como quiser. que faz? Quer ver? Vou empurrar aqui um pouquinho. Da tatuagem que você falou. Primeiro, a gente vai fazer o teste da sua... Primeiro, a gente vai fazer o teste da sua força. O que você vai fazer? Qual o seu braço mais forte? Esse. É esse? Bota aqui pra mim esse braço mais forte. Não, levanta. Levanta. Isso. Aqui. Eu vou tentar abaixar e você vai segurar. Segura, tá? Ó. Essa aqui é a sua força, certo? Certo. Agora, essa mão aqui, cadê a tatuagem? Tá aqui? Tem outra? Tem. Uma tem uma no ombro, não tem? Tem. É desse lado? É desse. Coloca essa mão daí. Isso, na tatuagem. Estica aqui. Aqui, ó. Nossa, perdi totalmente a força, gente. Olha a energia. Até baixou aqui o fone. Olha a energia. Totalmente eu perdi. Pronto. Aqui, melhorou. Você entendeu? Aqui, ó. Vou pegar esse braço aqui. Aqui, ó. Zero força. Zero força. Aqui, ó. Tira a mão. De novo. Segura. Aqui, ó. Voltou a força. Voltou a força. Segura. Aqui, ó. Voltou a força. Mulher, você é forte, hein? E o pensamento também. E outra coisa, o pensamento também faz isso. Quer ver só? Faz. Pensa agora. Pensa agora em algo ruim. Muito ruim. Nossa. Que aconteceu com você, que te deixou muito triste. Pensei. Fecha os olhos, mentaliza e estica o braço. Sentiu? Sentiu. Agora pensa em algo positivo. Isso aí, feliz. Aqui, ó, botou a força. Meu milhão. Sentiu? Você sentiu um dos motivos da depressão, que acontece, porque a pessoa fica na cama? Exatamente por causa disso. O pensamento dela enfraquece ela. Assim são alimentos também. Tem alimentos que nos enfraquecem. Se você pegar um alimento desse teste de força que eu tô te falando, você bota na mão e coloca na outra para você fazer o teste, se ele for ruim para você, acontece a mesma coisa. Você perde a força. Caramba. É a mesma coisa. Por isso que eu falo, como nós somos energia. Por isso na palavra, na Bíblia, fala, há poder nas palavras. Exatamente por isso. Porque se eu chego para você e falo, Mônica, você é feia. Te odeio. Isso vai te afetar. Quando você vai te enfraquecer. Se eu começar a falar para você, fizer isso aqui, ó, seu braço vai arriar. Porque isso vai te afetar. Mas quando eu falo assim, Mônica, você é maravilhosa. Nossa, cara, a força vai vindo. Vai vir, vitalidade. Você fica feliz. Aí te dá força. Por isso que na palavra fala, na Bíblia fala, há poder nas palavras. Incrível, incrível. E quais os sinais que as pessoas normalizam? Os sinais de que dá inflamação? Da inflamação. Sono ruim é uma delas. É o que mais tem. Sono ruim, dores inexplicáveis, dores de cabeça. Tem muita gente com muita dor de cabeça e não sabe por quê. Toda hora dor de cabeça, né? Pode ser vários. É um alerta. É um alerta, Tudo isso é um alerta. É antes de vir patologia instalada. Muita fraqueza, desânimo, né? É uma coisa só? Não, pode ser várias coisas. Então, tem que ser investigado. Mas isso é um sinal de que você não tá legal. Que é uma inflamação silenciosa. Você não vai no banheiro. Ou às vezes, você vai no banheiro, tá mole, tá duro. Ou às vezes reveza, né? Constipação, diarreia.
Isso também é um problema que é uma resposta também do seu corpo de que não está legal. A maioria das pessoas, o intestino está ruim, né, aí tem que fazer uma modulação intestinal. E o meu pai começou, ficou 10 dias sem ir no banheiro, depois ficou 30 dias, a barriga foi crescendo, foi uma coisa horrível. Aí hoje a gente vai no É um banheiro e a gente alerta. agradece. Pois é. Porque ir no banheiro, soltar gases é uma benção. Uhum. Ficar sem meu marido fala isso direto. Gratidão até pelo xixi que a gente faz, porque Com se a certeza. gente parar de funcionar, se começar a falhar, alguma coisa tá errada. Sim. Eu conheci uma mulher, Alguma inclusive, coisa. que ela fez a cesárea, depois da cesárea ela não conseguia mais urinar. Ela tinha, depois da cesárea, deu um bloqueio, ela não fazia mais xixi. Aí ela tinha que ir no postinho de saúde toda vez para eles colocarem a sonda para a urina sair. Aí eles Gente, ensinaram ela para ela poder fazer em casa. Ela estava com medo até de ter outro filho. Ela nossa. então uma das alunas, uma colega lá da pós, o doutor Laí, né, Hum. pegou e falou com o doutor Laí. Aí o doutor Laí olhou assim, ela tá precisando de terapia neural, traz ela aqui. Ai, doutor Laí. Aí ela foi lá, aí foi no dia que teve curso de biorressonância. Porque no dia do curso de biorressonância, começa a ver quem tem tatuagem, todo mundo bloqueia por causa do aurímetro, né? Porque se você tiver bloqueio, o aurímetro não funciona. Hum. Aí tinha um monte de gente fazendo o curso, tava lá bloqueado. Falei, vai lá pra fazer terapia neural. Foi uma galera lá, fila, né? Porque quando você faz cirurgia plástica, por exemplo, é um bloqueio que você tem, energético. Quando você tem uma cicatriz de uma queda, quando você Nossa, eu faz tenho qualquer várias tipo de cirurgia, aborto, cicatrizes. né? Então, são pontos que São você bloqueios. são bloqueios que é necessário fazer uma terapia neural. Aí o doutor Lei falou assim: olha, você só vai embora Hum. depois que você fizer 4 xixi. Aí fez a terapia neural nela. Aí ela ficou lá no quarto, né, lá no hotel. Daqui a pouquinho, não deu uma hora, ela foi lá no banheiro e fez xixi no vaso sentada. Caracas. Ela falou assim, Sem a ela ficou sem sonda. acreditar. Ela mesmo deu um testemunho. Eu falei, não tô acreditando. Depois da terapia neural, sem sonda. Aí falou, doutor Laí, ela toda feliz, eu fiz xixi. Aí, doutor Laí, quando você fizer o quarto, eu deixo você embora. Aí ela ficou lá o dia inteiro. Quando ela fez o quarto xixi, doutor Laí Ribeiro liberou ela. Quando você foi lá no doutor Laí, você conheceu mulheres daqui, outras pessoas daqui do estado? Não, tem um médico que eu conheci, que é daqui do estado, né, que é o colega aqui. Eu vejo alguns perfis, assim, que trabalham com isso, que tem foto com ele. Às vezes fez algum outro curso, É, biorressonância também, você falou da né. Eu fiz a biorressonância. pós, eu fiz biorressonância, fiz pós e fiz o curso com ele também fiz um outro também de homeostase. Hum. Emoções podem adoecer o corpo? Sem dúvida. Muito, né? É aquilo que eu Acredito estava falando fortemente aqui. nisso. É justamente aquilo, é o pensamento. Toda doença existe um fundo emocional, sempre. Sempre. Toda Existe doença é, existe um fundo existe um caso, emocional. não foi comigo, tá, foi com um colega meu. O que que aconteceu? Eu estava tratando uma pessoa de fibromialgia, uma moça. E quando a terapia neural, você tenta buscar o fundamento daquilo dali. Fibromialgia sempre tem alguma coisinha emocional ali, né. Aí ele foi tentar entender, né. Aí ela disse o quê? Quando ela era novinha, ela era filha única. Né, então aí veio aquelas crianças, os irmãos dela, veio meio que temporão, só que Uhum. era tudo voltado para ela. Quando a mãe engravidou foi de gêmeos, aí todo mundo: "Ah, os gêmeos, né". Todo mundo fica Rejeição. apaixonado pelos gêmeos. O que que aconteceu? Ela se sentiu sozinha, ela ficou com raiva dos irmãos, ela se mordia aqui ó, ela mordia no pulso, como se fosse uma questão de querer se matar. Era uma resposta, ela era criança, mas ela mordia como se fosse uma resposta de se matar. Quando esse meu colega ouviu isso, ele: "Espera aí fez as aplicações no pulso dela, fez a parte sistêmica, né, toda, né, e fez no pulso. Acabou a fibromialgia. Caramba, e tem tanta mulher que sofre com Sim, isso. e é emocional. Existe um fundo emocional, tem que ser investigado, que às vezes nem a pessoa sabe. Igual ela, o que aconteceu, nem passava pela cabeça dela que isso era o que estava causando a fibromialgia nela.
Entendi. O ambiente emocional influencia na saúde física? Também, com certeza. Muito, né? O estresse moderno está destruindo o metabolismo? Sempre. Porque a questão moderna também vem dos alimentos, né, o fast food, Processados. facilidade, né, então essa facilidade dá preguiça da pessoa fazer um alimento mais saudável, né, que você vai fazer ali aquela coisinha bonitinha, né, aí tudo vai mais Mais fácil caro. pegar o biscoito. Lógico, é mais fácil pegar o biscoito, o pão já tá ali pronto, você bota a mortandela aí, mortandela. Quem não gosta, né? Coca-Cola, de vez em quando eu tomo também, já, Quem não vou ser gosta? sincera, né. Não posso mentir também não. Às vezes eu faço isso também, mas eu não tenho problema nenhum de saúde. Se eu tiver doente, evitar zero, para você ter uma boa recuperação rápida, né, você consegue ter. Mas quando você já está estabilizado, uma vez ou outra, não tem problema, não Nossa, vai te matar, mas se você ficar nesse vício sempre, né, sem bons alimentos, você vai adoecer. vai inflamar, uma hora vai Vai inflamar. vai inflamar, vai sem dúvida. Você acredita que existem pessoas sobrevivendo, mas não vivendo com saúde de verdade? Ixi, com certeza, eu pego muito paciente assim. Ele sobrevive, ele não vive. Quem é que vive bem sentindo dor? No corpo todo. Dor no joelho, As né. mais comuns são joelho e coluna? Mais comum é mais ainda joelho que eu Joelho. pego. É, que eu pego, mas tem coluna também. Às vezes coluna e joelho, né. E a melhor coisa que tem é a pessoa falar assim: "Nossa, doutora, eu não tô mais tomando remédio. Não tomo mais remédio, graças a Deus, não sinto mais dor, minha disposição é outra, meu sono mudou". Nossa, eu tomava muito remédio quando antes de arrancar o siso. Eu Hum. arranquei os 4. O último, que foi mais complicado. Aí vira e mexe, é aquilo, medicar. Aí medicava ali naquela semana, daqui a pouco voltava. Uhum. Depois que arrancou, acabou também, me livrei de remédio. Então tinha Não alguma tomo. coisa ali que estava Tava, te aí ele bloqueando. tava, e foi 3 horas de cadeira, tá. Nossa. Ele estava deitado, mas depois, nossa, eu nunca mais tomei nimesulida, E outra, que é um veneno, né. assim, é. A saúde bucal, ela tem todo o reflexo também na saúde, tá? É, eu tô montando o Uhum. aparelho, eu tô até evitando, gente, que hoje mesmo eu tive dentista, segunda-feira de novo. É, a saúde bucal, toda a saúde bucal, ela é resposta do corpo, né, as pessoas não têm ideia, não têm ideia. Pessoa que Tanto que dá muita afta. aí é estômago. É Hum. o que tá comendo rápido demais, é o a aquele tipo de alimento ali não tá fazendo bem para ela, então aí é questão do estômago mesmo. Mas tanto que na terapia neural, a gente vai aplicando nos dentes, em volta, não necessariamente nos dentes, mas próximo, né, ali na gengiva. Essa terapia neural, ela tem, assim, um prazo ou a gente tem que fazer de forma contínua? Não, depende do paciente. Tem paciente que uma aplicação resolve. É Por exemplo, mesmo? eu sempre coloco algumas sessões para o paciente, dependendo do estágio dele, né. Por exemplo, essa minha paciente, que ela fez o depoimento para mim hoje, quando eu fiz a terapia neural nela, ela disse que no outro dia parecia que ela estava nas nuvens, de tão bem que ela ficou, né. Tem outros pacientes, por exemplo, eu já tenho um paciente que fez a terapia neural, teve dor, mas por quê? O corpo, ele vai se realinhando, né. Como ela estava muito inflamada, cheia de metástase nos ossos, nos órgãos, né, então eu fiz a terapia neural nela, o corpo tentando se reajustar, aí ela sentiu dor no corpo. É normal nesse caso dela, mas a maioria das vezes o paciente ele se sente muito bem, dorme melhor, as dores, às vezes quando a pessoa acorda, aquelas dores nos ombros, naquele cansaço, é aquela noite que você dorme, mas é um sono que você não é recuperador, né, que você acorda, parece que você não dormiu direito. Então, Uhum. a terapia neural, ela faz isso, ela te dá um sono melhor, ela te dá mais leveza do dia, no dia também, né, então você se sente super bem, dá vontade de você correr, né, quando você faz terapia neural. Então mas é diferente para cada paciente. Eu já fiz em paciente que
logo umas horinhas depois, ela começou a sentir o corpo dela todo formigar e coçar. Aí ficou assim, 1 horinha, 2, depois passou. Depois ela começou a acordar e falou assim: "Nossa, gente, cadê a dor? Não tô sentindo mais dor". Então, assim, cada paciente existe uma resposta, porque depende do que você tem para o seu corpo se realinhar. Porque o nosso Muito corpo, bom. ele tem autocura, né. Deus Sim. faz tudo perfeito. Então a terapia integrativa, muitas das vezes, ele estimula essa autocura do nosso corpo, essa Muito recuperação, bom isso, entendeu. sensacional, sensacional. Eu com essa queda, aí vai sair uma casca, eu falo: "Gente, como o nosso corpo é uma É máquina, isso aí, nós somos uma potência". é isso aí. Ó, já tá sarando, já tá cicatrizando sozinho, eu não usei remédio nenhum, eu não passei pomada, eu só fiz o ozônio e usei o olhinho de Uhum. girassol Não com precisa mais de nada, ozônio. não precisa de mais nada. Aí foi soltando aquela cascona, assim, Uhum. falei: "Olha isso". E a E cicatrização pode eu posso cair de novo, machucar no mesmo lugar que vai voltar a regenerar, né, isso é volta a isso regenerar. é. Aí, se tiver um bloqueio, depois, quando eu fizer terapia neural em você, eu aplico todo em Eu vou volta. fazer essa terapia neural, no meu caso, assim, eu tenho um propósito, isso já está no meu coração há um bom tempo, para ajudar o quê? Na alta performance, até intelectual, Uhum, para que gente que estuda muito, lê muito, desenvolve muito, muitas ideias, e uhum. quem tem TDAH também e outros problemas Isso, mais, eu a acho terapia neural dá clareza mental então, também, que é importante. Por isso que eu faço aplicação da cabeça aos aos pés. pés. Eu tenho que tomar banho dessa água aí, tá? Eu e todas as mulheres plenas, que vai ter mais, clareza para tomada de decisão, para Gente, lidar com ó, pessoas, a gente endometriose é bom também a terapia neural. Muita gente engravida depois da terapia neural. Às vezes existe olha, aquele bloqueio por causa da endometriose, a terapia neural, ela faz esse desbloqueio, muita gente consegue engravidar. tá vendo? E por que essas terapias ainda geram tanta resistência nas pessoas? Porque são terapias que curam, né. Ela restabelece a saúde das pessoas e não é uma coisa divulgada. Por quê? É uma coisa que não é lucrativo Para o para o sistema. sistema, né, porque o sistema ele te quer como refém daquilo dali para você estar todo mês E comprando muitas remédio. pessoas não pegam testemunho, às vezes não dá, às vezes não quer se expor também, tem Sim, muitos casos, né. sim, Pessoas muito idosas também, a sim. maioria, não Eu é? tenho eu tenho muito paciente, assim, que melhora e indica o outro, né, porque as pessoas existe um desconhecimento muito grande na questão de terapias integrativas, muito grande. E eu vou te falar outra coisa também, eu não precisava fazer biomedicina nem nutrição, mas eu fiz biomedicina e nutrição mais pra questão mesmo eh, de conhecimento mesmo biológico, obviamente, né, mas não para questão de tratamento. Eu sou muito fora da casinha, de todo tratamento, sou muito Mas para fora da você casinha. entender o paciente como um todo, né, É, para você mas também ter quando a gente sim, domínio. mas quando a gente estuda naturopatia, a gente também faz anatomia ali, e fisiologia, Uhum. porque é necessário, a gente tem que conhecer o corpo das pessoas, né. Só que eu quis fazer até mesmo como é que eu posso dizer? Pra ser uma referência mesmo, ali dentro. Só que eu sou totalmente diferente daquilo que se aprende na faculdade, totalmente. Eu sou uma nutricionista que eu não te mando comer de 3 em 3 horas. Eu sou uma nutricionista totalmente diferente. Eu sou uma biomédica também totalmente diferente, eu sou para o lado da integrativa, né. A gente faz uma coisinha ou outra? Faz, ali dentro do sistema, um botox, né, um ácido hialurônico, a gente faz também. Só que não é o que eu amo. Entendi, entendi. Eu amo essa coisa integrativa, sistêmica, isso tem um poder. Existe preconceito contra a medicina integrativa, Sim, existe sim. esse preconceito, que é a falta do conhecimento que a gente está falando. Então você que é profissional dessa área, grave podcast, grave conteúdo, vamos desmistificar isso, levar mais conhecimento para as pessoas. Pensa, as pessoas sem dor
Eu Sim, sei que é difícil por muito. conta que É cada hora abre uma farmácia. É. Mas isso que você está falando aí agora mesmo, sobre da questão da falta de informação, de ser mal falada, terapia integrativa, isso daí vem de lá de trás, dos Rockefeller. Por São quê? crenças, né, Porque ele fez que a isso. gente está reconstruindo isso. Exatamente, porque ele começou a bancar a medicina de hoje para ser o bam-bam-bam. Tanto que você não pode questionar médico, né, para ser o bam-bam-bam, mas ele fez isso, né. A gente até brinca, né, tem médico que ele não acha que ele é rei não, ele tem certeza. Então o que ele fala é aquilo dali, é lei. Mas justamente porque ele criou isso, né. E naquela época ele começou a falar que o quê? Não funciona, terapia integrativa não funciona. Aí foi por isso que alguns anos atrás, se falasse alguma coisa de chazinho da vovó, o povo Hum. ria, porque fala assim: "Não, isso daí é charlatanismo". Uhum. E não, aí quando você começa a trabalhar e você vê, poxa, tá dando resultado. Nossa, aquela pessoa ali, pô, já peguei paciente que às vezes o pessoal ligava em Minas Gerais, olha, doutora, pelo amor de Deus, minha filha aqui tá rolando de dor. A menina, ela tinha gastrite crônica, ela tinha hérnia de hiato, ela tinha fibromialgia, ela tinha artrite reumatoide, não, toda ruim, ela rolava Cuidada. de dor, rolava de dor. Com 1 mês eu consegui estabilizar ela com suplementação e alimentação. Aí entra a sua parte nutricionista em Aí entra ação. não, eu só tirei naquela época eu só tirei os alimentos inflamatórios. Eu não fiz dietinha para ela, eu falei assim: "Olha, você Uhum. vai tirar isso aqui que é inflamatório para você, e você vai incluir isso daqui que vai regenerar você. E isso daqui vai fazer mal para o seu estômago. Essa suplementação, ela vai reconstruir seu estômago e isso aqui vai tirar sua dor". Em 1 mês ela estabilizou, Uau, com 1 mês. que bacana. Então você já viu pacientes desacreditados a voltarem a ter esperança? Sempre, sempre. Eu tenho uma senhora, uma idosa, minha fofa, Hum. ela tinha muitas dores no joelho, né, e ela tinha bico de papagaio, tudo na coluna, nas costas. E ela, muitos anos, ela tratava aquilo dali e nunca teve resultado. Dores, dores. Aí ela tem um filho que mora em Sorocaba, lá em São Paulo, que falou pro outro que toma conta dela: "Leva a mamãe lá para quem aplica ozônio". Aí ele me encontrou, né, pela internet mesmo, pelo Google Meu Negócios, ele foi me encontrou ali e ele levou ela lá. Ela fez 13 sessões. Eu fiz 13 sessões nela de ozônio, fiz injetáveis também. E fiz o ILIB nela. Ó, nem terapia neural eu fiz nela na época. Ela, assim, acabou as dores. Acabou as dores, acabou de ficar indo para a farmácia. Não acabou, não tem, não tem. Eu E tenho aí, ainda né, eu tenho um gente? paciente que mora aqui, tá aqui perto. Ele tem ele vai fazer 103 anos agora. Tem muito paciente daqui que vai lá em Guarapari, bastante, Tem um né? paciente da Serra que vem em Guarapari. Ontem, Todo inclusive, mês, não, toda toda semana. semana. É, essa paciente, ela vai toda semana, é paciente oncológica. Hum, Ela vai toda semana lá para fazer tratamento integrativo comigo. E ela mora na Serra. caramba. Esse meu paciente aqui, ele tem 100 anos, 100 não, 103 anos, vai fazer agora. Eu conheci ele, ele tinha 100 103. anos. É, ele Uau. tinha 100 anos. As filhas me ligam toda vez que ele tá meio ruinzinho, não tá querendo comer direito, eu vou lá para poder aplicar uns injetáveis no músculo dele, né. Uhum. Aí pronto, ele Você sobrevive, faz esse revive. atendimento a domicílio? Faço a domicílio quando é necessário, né, tipo, ele é idoso. Né, e ele não vai em médico nenhum, ele não deixa ninguém lá. Ele só deixa eu ir. E outra, era dono de farmácia. Caramba, Não viveu toma 103, vai viver mais não agora com toma a doutora remédio Alessandra cuidando, não toma remédio nenhum. tá Ninguém obriga ele a vendo? tomar remédio, ele só toma suplemento. Ele fala, as filhas dele ficam bestas de ver. E ele só quando tem médico, assim, que as filhas vão ao médico, conversa com o médico, mas ele não vai. Tem exame, a pessoa vai lá, tira o sangue dele, mas ele não vai no médico de jeito nenhum, nem para consulta. Diabetes tipo 2.
Pode ser revertida? Pode, pode. Ali, ó, meu irmão. Temos uma prova social aqui, um testemunho. É. Pressão alta deveria ser tratado como condição e não identidade? É uma condição que é revertido também. Existe fatores que aquela pessoa tem ali que tem que ser revisado e é facilmente revertido. Só seguir, é aquilo, né? Igual eu falo, né? A questão do paciente é 50% você, 50% ele. Não adianta eu passar para ele o que, que ele tem que fazer se ele não fizer. Quando o paciente faz tudo direitinho, o que você está falando, tem um resultado eficaz. Né? Como o meu irmão é prova aqui. Né? A glicose dele só vivia alta. Era quanto, Alexandre? 300. Ela chegou ao pico de até 470. Então, ele é 300, 470. Hoje está quanto? 80 e pouco, 90, não passa. 80 e pouco, 90. A glicose dele agora é essa quando ele mede em jejum. Caramba. O sol está sendo demonizado? Errado? Totalmente, né? Igual eu falo, né? O sol é um presente que Deus nos deu para nos dar imunidade, né? Aquilo que falam para você, pegar aquele solzinho da manhã, solzinho da tarde, balela, balela. É o de meio-dia mesmo, né? De 11 às Aham. 14. É Meu nesse esposo período que fala. você toma. Eu falo assim, vai lá, fica no sol. E outra, bota o pé no chão, na terra. Porque eu falo que é o fio terra, né? Igual aqui. Coisas eletromagnéticas, né? Que a Uhum. gente pega Wi-Fi. Então, a gente pega essa poluição. Quando você coloca o pé no chão, querida, Você está desbloqueando. você tá descarregando mesmo, Aham. né? Você coloca ali. E outra coisa, é visível, tá? Você coloca seu pé no. Se você pegar aqui, tivesse um microscópio, eu pego o seu sangue, eu analiso. As hemácias tá tudo em roller, né? Tudo grudadinho uma na outra. Você vai lá, fica 15, 20 minutos com o pé na areia. Tá ali, ó, respirando. Se quiser, pode botar o pé na água, fica ali, ó. Fica ali no sol. Depois volta e faz de novo pra você ver. As hemácias estão soltinhas. 15 minutos. Para você ver o poder que tem na natureza. Na natureza. Porque nós somos ligados a essa natureza constantemente. E as pessoas não entendem isso. Então, esse negócio de ficar só de chinelo, não fiquem. Vocês têm que colocar o pé no Tá chão. vendo como faz sentido o Jardim da Influência? Que é essa proposta? Que é lá daquela época que eu te conheci. Sim. Agora que eu vou fazer, depois desse tempo todo. Porque eu precisei o quê? Trazer conhecimento para as mulheres, para elas Sim. poderem entender isso, que nem tudo é salto alto e terno. Vai Com ter um momento que a certeza. gente tem que colocar o pé no chão. Agora pensa você fazendo encontro de networking num ambiente desse, que você pode descarregar. Uhum. Faz muito sentido, né? Com Você não certeza. precisa ir de salto. Lógico, a mulher, ela é vaidosa, ela sempre vai ser em todos os lugares. Mas é uma proposta diferente, Totalmente diferente muito e de fora graça, da né? caixinha. E de graça, né? É, de graça, exatamente, O porque que o mar tá aí. eu acho muito engraçado que às vezes eu faço esses cursos aí ou integrativos não, esses cursos de estética, né? Aham. Ai, não pode pegar sol. Tipo, sol é o demônio, né, gente? Não peguem sol. Aí eu fico assim, acho tudo fungando, imunidade, ó. Lá Lá embaixo. embaixo, não pegam sol. Gente, tem que pegar sol. Vai lá, 15 minutos é o suficiente por Eu tô dia. precisando. Pega sol, coloca o pezinho ali na areia, acabou ali, ó. Respira, absorve aquele ventinho maravilhoso da mar. Gente, a gente mora aqui, ó, praia. Praia, Aproveitem, que é a privilegiados. natureza que Deus nos deu. Uhum. Entendeu? Coloca o pezinho ali no chão, sente aquele sol, aquela brisa ali, o ventinho. Faz igual os monges mesmo, senta ali, ó. Faz a meditação. Faz a meditação. Ó, depois me conta. A indústria lucra mais com tratamento do que a prevenção, né? Com certeza, né? É, sem dúvida, né? O que é muito melhor? Te dar uma vitamina D ou te dar um remédio? Para sua imunidade. Eles vão querer te dar remédio. Porque aí toda hora você fica gripado, não sabe por quê? Dá uma vitamina D, uma vitamina C. Quero ver você ficar gripada com essa vitamina D boa. Quero ver. Duvido. Cadê?
E o que as pessoas mais precisam desaprender sobre saúde? Desaprender? Esquecer farmácia. Posso nem falar isso, posso nem falar isso. Remédio. Gente, a gente tem que aprender o seguinte. Não remediar. É isso aí, a gente tem que aprender o seguinte. Quando você tem algo constante, se toda hora tem dor de cabeça, é um alerta para você, ó. Tem algo errado. Não tô falando assim, não, jamais eu vou tomar analgésico. Não é isso que eu tô falando, não. Se você tá com aquela dor de cabeça, você não vai ficar morrendo de dor de cabeça. Você vai tomar um analgésico para poder passar. Mas você tem que entender, ó, eu tenho que buscar a causa disso aqui para poder passar. Você tem que entender, se ela tá vindo toda hora, é porque alguma coisa está desregulada e você precisa tratar. Né? Se tem aquela dorzinha quando você acorda de manhã, aquela dor nas costas que tem, você não tá legal. Se você vê que você acorda de manhã, seus dedos estão inchados, é porque você não tá legal. Se você tá aquele desânimo, né, que você levanta assim, mas parece que a casa tá nas suas costas, porque você não está legal. Então é o momento de você parar para você pensar e você buscar ajuda. Mas vou te falar, busque ajuda integrativa, porque eles vão buscar a sua causa, não vão tratar o seu sintoma. Isso é que importa. Vai curar. Quando você consegue resolver a causa, vai curar. Curar. Né? Tem coisas, Mônica, vamos ser bem claros aqui. Tem coisas que às vezes a pessoa vem de forma tardia. Então a gente consegue tratar, mas fica assim 95%. Quer dizer, melhor do que estava, né? Mas igual, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem artrose no joelho. As dores passaram. Só que ela tem a cartilagem dela não tem mais. Eu tô trabalhando agora para voltar a cartilagem, mas quando ela anda, ela sente aquela dorzinha ela sente um rec-reczinho, que ela fala, tipo osso com osso. Nossa. Né? Aí a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para voltar essa cartilagem. É o quê? É a causa. É o que está causando o problema dela ali. Né? Então, tem esses pacientes. Então, já ocorreu com esse problema, ele ocorreu uma consequência. Mas a gente vai tentar reverter essa consequência. Então, quanto mais demorar você resolver, mais demora também a tratar. Né? Porque assim, você tá ali anos trabalhando para você ficar doente, né? Porque é isso, você que vai trabalhando para você ficar doente, comendo coisas que não te favorecem, né? Não faz uma caminhada, você não faz nada, então você tá ali totalmente doente. Não é em um mês que você vai resolver 100%, você pode estabilizar. Mas não é com um mês que você vai resolver 100%, né? Mas outra coisa, em comparação a outras coisas, você vai ver que cada vez você vai ser uma outra pessoa, você vai melhorar, né? Eu tenho um paciente que ele é um pastor, né? Ele é muito engraçado. Aí eu trato dele e da esposa dele também. Quando ele veio para mim, eu já conhecia ele. Mas quando eu comecei a tratar ele, ele tinha ido para o sul no ano passado. E o que acontece? Ele é gordinho, né? As pernas inchadas, tinha problema cardíaco. Foi para lá no frio. O que aconteceu? Deu vasoconstrição. Ele infartou. Quase morreu. Ficou lá no CTI dias, muito tempo. E estava com a passagem comprada, tiveram que cancelar, remarcar, até ele ser liberado. Quando ele veio para mim, ele estava cansado, pálido, raciocínio lento. Totalmente diferente. Veio, comecei a tratar o homem. Agora, não para de falar. Agora tá lá todo corado, brinca o tempo todo, né? Aí a esposa dele falou assim, olha, estou até com ciúmes, porque toda vez que ele vai no culto, principalmente que eles voltaram lá no sul, ele conta o testemunho dele, fala assim, mas olha, eu fui na doutora, que agora eu estou muito melhor, porque a pessoa olhou para ele, nossa... Nem parece. Nem parece, né? Aquela pessoa, ele começa a correr na igreja. Ele começa a correr para lá e para cá na igreja para mostrar que ele está bem. Maravilha. Né? Porque ele estava muito, muito inflamado, desestabilizado. E você via que aquela pessoa que estava desnutrida, a saúde indo embora. Né? Aí tá engraçado que ele falou assim, doutor, eu tô querendo ir lá no sul de novo.
Eu posso ir? Eu falei, eu? Como se eu fosse médica, né? Eu falei assim, tá, agora sou eu. Aí eu falei assim, peraí, vamos melhorar aqui você. Eu fiz uns injetáveis nele de algumas vitaminas, né? Pra fortalecer mais a parte cardíaca dele também, a imunidade dele. Falei, agora você pode ir. E foi, minha filha, super bem. Não sentindo cansaço nem nada. Ela me ligou, mandou mensagem. Falei assim, olha, nós estamos maravilhados com o tratamento. Eu não tenho costume de viajar sem dormir. Estou conseguindo dormir aqui. A gente não está cansado. Estamos super bem. E todo mundo feliz de ver a gente do jeito que a gente está. Nossa, aí o paciente indica que é uma beleza, né? Porque Sim, ele sim. viu a melhora, assim, e fala aos 4 cantos, Sim, né? É o melhor testemunho que tem, com é o certeza. resultado. Você tem muito resultado, hein? Graças a Deus. Caramba! Meu irmão, o meu irmão também ele estava envelhecido. O pessoal mesmo falou que ele rejuvenesceu. Mostrou? Pois é, meu irmão também. Todo mundo fala que ele rejuvenesceu. Ele estava desidratado, né? Viu? Porque ele, quando veio, né, essa questão da glicemia, ele emagreceu 15 quilos. 17 quilos ao todo, Alexandre. É de 100 eu fiquei com até, eu cheguei a 82 quilos. Então foi muito Caramba! rápido. Foi muito rápido o emagrecimento. Então o que acontece? Perde músculo, né? E Uhum. lá em casa todo mundo é forte, assim, né? Os ombros largos, os ossos largos, né? Aquela aparência, assim, de forte. Ele murchou. Deu aquela murchada. Eu acho que eu já vi ele. Mas e agora? Ah, Essa aqui, Né? Agora E não? você acredita que muita gente está medicando um corpo que, na verdade, está pedindo mudança de ambiente e hábitos? Com certeza. Com certeza. E É, qual é, é é como se tivesse é, enterrando mais ainda o problema. Tomando aquilo dali, aquele medicamento, né, que não está resolvendo, está piorando mais ainda, porque a gente sabe que todos os remédios existem os efeitos colaterais. é uma maquiagem, né? É, Passou a é, dor, maquiou. é. Aí daqui a pouco volta de novo. E qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até hoje? Você está com quanto tempo de carreira? Então, eu comecei na terapia integrativa em 2017, Ok. né? Mas eu comecei isso é transição de carreira, né? Porque Uhum. eu estava no direito, né? E fiz essa mudança, assim, radical, porque eu gostava do direito, mas não é o que eu amo, né? Eu gostava de dar aula. Na época, eu pensei até em fazer mestrado, estava procurando e tudo de fazer mestrado. Falei, não, quer saber? Mudei, assim. Aí eu me apaixonei pelo Lai Ribeiro. Aí Que não pronto. tem como, Não né? tem Não se como. apaixonar, né? Aí tem também o Dr. Jaime Brulikin, que ele é um naturopata. Comecei a ver vídeo dele também. Aí eu comecei a comer. Eu falei assim, eu vou fazer isso. É Porque eu isso que eu sou... quero para minha vida. É isso daí. Eu falei, eu quero estudar isso aí, eu quero fazer isso. E, na verdade, como eu cresci em sítio, meus pais sempre foram também adeptos ao natural, né? Eu cresci comendo ovo de galinha caipira, tomando leite de cabra, Aí por isso né? esse mulherão. Os filhos, tudo grandão, lá, tudo alto. Eu acho que ajudou, né? Eu tenho 51 anos. Eu Olha acho que isso, ajudou. gente, que plena. Eu acho que ajuda um pouco, né? A água que a gente tomava era uma água de nascente, né? Que a gente tomava. Uhum. Então, o meu cabelo, gente, meu cabelo brilhava assim, por causa Ai, da não água, porque tinha piscina. Não, era muito mais, Mônica. Tu não tem noção, cara. Meu cabelo brilhava assim, que a gente tomava banho naquela piscina de água mineral, Uhum. né? Que vinha da nascente, nascia da pedra, clarinha, 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 como cristal. Então, era fruta, meu pai tinha horta e tudo sem agrotóxico. Eu cresci assim, tinha um laguinho, a pedra, que eu nadava naquele laguinho ali. Gente, olha, o que eu fazia, né? Eu pegava camarão, arrancava a cabeça e comia, cru. E já desacreditaram da sua visão, disso que você acredita, que você vive? Sempre tem aqueles que são mais céticos, sempre existe, mas normalmente o cético é porque não conhece. Né? Que às vezes a gente vai levar, tipo, pai, aí tem um médico lá, a gente tenta falar, ele não quer te ouvir. Ah, não, isso daí não tem estudo científico, e na verdade tem. A ortomolecular, por exemplo. Ah, isso não tem estudo científico. Tem, sim.
Tem estudo científico e é comprovado. Só que é aquilo, né? Tem uns que não querem estudar. E a gente não vai debater. Eu faço meu trabalho e pronto. O que te fez continuar, você já respondeu que é o que você ama, né? É o que eu amo fazer, porque eu quero fazer diferença na vida das pessoas. E como a fé influencia a sua missão? 100%. Dá para perceber que 100%. você é uma mulher muito iluminada, assim. Você tem, você é diferente. Você é É o diferente. que eu falo, Deus falou comigo, você nasceu para isso, para cuidar das Gente, eu acho que pessoas. Deus falou comigo então do que eu faço. Ele falou Eu assim, acho que é o que é fazer o que a gente ama, né? fazer o que você ama e que faz a diferença na vida das pessoas. Então Deus falou assim, você nasceu para cuidar. Para servir e cuidar, né? Isso aí, fazer a diferença na vida das pessoas. Então você se apaixona por isso. Deus é meu guia para tudo. No meu consultório, ele tem leão. Ele tem leão todos os lados, que eu falei, é Jesus na minha vida. Eu tenho um quadro lindo, maravilhoso, assim, com leão enorme, colorido. Na minha logo, na parede, tem um leão também. Eu tenho uma estatuazinha também de leão com uma coroa. Eu falei assim, e quando eu inaugurei meu consultório, eu falei assim, eu consagro esse consultório a Jesus Cristo, que é o meu Senhor e meu Salvador. Então, tudo é feito por Ele. Né? E Jesus Cristo, eu sei que está na minha vida, na minha carreira, em todos os momentos. Forte. O que ninguém enxergou nos bastidores da sua caminhada? A gente já está chegando no finalzinho, é um momento mais humano mesmo. Sim. É meio um pouco difícil, né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas não conseguem ver o seu potencial, principalmente dentro de casa. Às vezes demoram a ver. Né? Às vezes você persiste e insiste naquilo dali porque você sabe que é o caminho, você sabe que você ama. Né? Mas eu vim de uma criação que meu pai achava que eu não precisava estudar. Né? Ele fala, eu queria fazer segundo grau, ele perguntou assim, pra que você quer fazer segundo grau? Você vai casar, você vai ficar tudo pra ir. Ai, meu Deus. É o pensamento dele, né? Minha mãe também achava isso também, minha mãe também estudava pro vestibular, minha mãe brigava comigo. Eu acho, talvez a criação deles, eles não tinham estudo, né? Hoje eu entendo isso também, né? Que da criação que eles tiveram, né? Só que quando você tem um propósito, né? Que é o que você quer fazer, você não deixa as barreiras fazerem isso com você. Você continua. Continua. Né? Foi o que eu fiz. Eu falei assim, eu acredito em mim. Forte. Mulheres acreditam em vocês. Qual a verdade você acredita que as pessoas mais precisam ouvir atualmente? A maior verdade que eu acredito que as pessoas precisam ouvir, sempre tem jeito para tudo. Só não tem jeito para morte, né? E enquanto há vida, há esperança. Gosto Então, disso. quando você tem algo a resolver, busque resolver, não espere. E outra coisa também, eu acho que as pessoas estão muito com falta de perdão. O perdão faz parte também de processo de cura, né? Muitas das pessoas que às vezes têm câncer, né, têm um tumor por falta de perdão. Então, alguns pacientes meus que eu observo isso e eu falo assim, vou te dar uma tarefa. Assim, você vai pegar um caderno, você vai pegar um lápis ou uma caneta e você vai escrever tudo que aquela pessoa fez com você. Escrever tudo. Tudo que você queria falar na cara dele, você vai escrever. Você vai lá, pá, você escreve. Mas no final você vai falar assim, eu te perdoo por tudo isso que você me fez. Alguns, só de eu falar, começam a chorar. Eu falei assim, eu sei que não é fácil, mas é necessário. E você chora junto? Choro.
Ó, essa aqui é forte, hein? Tem essa e mais uma e a gente já encerra. Se você pudesse conversar com a versão mais jovem da doutora Alessandra, o que você diria para ela? Continue. Você vai conseguir fazer o que você ama. Você conseguiu, né? Conseguir. Parabéns, tá? Você é uma inspiração. E qual legado você deixa através do seu trabalho hoje? É um legado imenso, hein? Caramba. É bem amplo. Dopamina você tem demais, porque é uma satisfação imensa, né? Sim, eu sou muito alegre, né? Graças Você a tem Deus. essa Eu tenho, energia. né? Eu sou a comunicação, né? Eu sou sanguínea, né? Então já viu, eu brinco o tempo todo com meus pacientes, né? Então eu tenho gratidão pelos meus pacientes, por todos eles. Deus me traz pessoas assim que eu fico apaixonada por elas, se tornam os meus amigos, né? Tem um já vai, entra, às vezes tá tudo bagunçado no meu consultório, entra, eu vou arrumando quando você tá aí, já é de casa. Né? Então eu tenho essa ligação. Tem uns que falam que não é para ter, mas eu não consigo. Porque desde sempre eu sempre fui essa pessoa que eu sou. Eu não consigo ser diferente. Né? Inclusive, esse é um dos motivos que eu não quis trabalhar com direito. Porque eu sou essa coisa de querer abraçar meus pacientes, eu dou beijinho nos meus pacientes, né? Essa questão, não, eu tenho que manter mais uma pose, né? E eu não sou de manter pose, não. Se eu tiver que abraçar, vou abraçar, né? A gente vamos tomar um chazinho, e é desse jeito, né? Com elas, né? Com o maior carinho. Eu vou na casa, temos que... Humana, né? Bem humanizada. Gente, mas tem que ser. Eu acredito nisso, né? Acredito que tem que ser assim. Acho que você tem que ser você. Quando você é você mesma, as coisas fluem, né? Então eu quero ser eu mesma em qualquer circunstância, em qualquer momento. Ah, não, ela é diferente. Eu não sou. Do jeito que eu sou aqui, eu sou na minha casa, eu sou com os meus amigos, eu sou em qualquer lugar. Se eu tiver com, sei lá, uma pessoa assim importante, ministro aqui, se eu tiver que rir da cara dele, eu vou rir. Até a amiga minha, tadinha, cheia de metástase, e ela chegou lá, eu olhei pra... Só que ela é minha amiga já de infância, né? Eu tava tratando dela, ela chegou lá, eu falei, cara, você tá parecendo um Smeagol. Aí ela, meu Deus, já falaram pra mim que eu tô com a cara do tio Chico. Eu falei, também. Só que eu falei assim, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Bom, hoje ficou claro que a saúde não começa quando a doença aparece. Não. Ela começa nos hábitos, nas emoções, nos ambientes, nas escolhas silenciosas do nosso dia a dia. Doutora Alessandra, eu quero te agradecer por essa conversa tão necessária. E uma hora passa tão rápido. É verdade. Eu falei, uma hora é tão rapidinho. E se esse episódio te trouxe alguma consciência, te trouxe informação, compartilha com outras pessoas. Isso é um assunto muito necessário que a gente precisa levar para o mundo. E se inscreva no nosso canal, porque toda semana a gente tem uma convidada muito especial nessa cadeira, muito potente, muito relevante, com muitos resultados. Muito bom. Fala suas redes sociais, como as pessoas te encontram, como que você vai curar a dor. É muita gente, hein? Eu espero que muita gente procure a doutora Alessandra, hein? E vamos lá, gente. A rede social é muito difícil, sabe? Muito. @Biomédica Guarapari. Muito difícil vocês gravarem. Tem esse. Agora, a questão das dores, a gente precisa conversar, né? Porque às vezes as dores vêm de questões emocionais, né? Às vezes as dores pode vir de questões também de má nutrição. Às vezes você tá com inflamação. Então a gente precisa pesquisar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é a gratidão. Se você começar a colocar gratidão na sua vida, você já vai ver grande diferença. Forte, hein? Esse foi um dos episódios assim que mais falou comigo, tá? De todos. Bom, se inscreve no canal. Toda semana o PlenaCast recebe mulheres que estão gerando transformação, influência e impacto real no Espírito Santo.
fora do Espírito Santo, você atende? Você só atende em Guarapari, atende online? Como que é Atendo isso? online também. Você dá palestra também, Dou palestra também. Tá. Na palestra, eu falo justamente sobre inflamação silenciosa, sobre o terreno biológico, faço algumas ligações também na Bíblia, né? É muito interessante também dar essas palestras em igrejas por causa disso também, mas acho que todo mundo é bom, né? Estar ouvindo isso também. Ali eu falo na palestra alguns alimentos, né? Que a pessoa está para ela evitar, que são alimentos inflamatórios, né? Alguns usos também, né? Que é bom fazer algumas trocas. Então eu falo também nessa palestra, bem interessante. Então, se você quer mais qualidade de vida, uma vida sem dores, procura a doutora Alessandra lá no @ dela, Biomédica Guarapari. Tá? Ó, muito fácil. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.